A próxima aventura de Laporta. Barcelona está comprando a Marodiano. Vlahovic torna-se a vítima da troca de jogadores entre Juventus e Manchester United. Ronaldo lançou um desafio ao Mr. Beast. Outra vergonha para a seleção do Cazaquistão. Cherchesov continuará enterrados na equipe. Mbappé ficou no clube em vez de assistir ao jogo da seleção francesa contra a Itália. E Israel surpreendentemente venceu a Bélgica. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol. E as 10 notícias mais quentes até agora no nosso segundo canal há algumas horas atrás, quando um novo vídeo foi lançado. Certifique-se de assistir através do link no comentário fixado. Mas eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Em Barcelona estão contentes com o desempenho de Robert Lewandowski. Como pode haver insatisfação se o polonês já marcou 14 gols apenas na Premier League? Planejam renovar seu contrato. Mas Jean Laporta é uma pessoa instável, em termos de construção de estratégia de transferência. Sua opinião pode mudar em 6 meses. Além disso, ele sonha com a transferência de Erling Haaland para ganhar pontos políticos antes das eleições. Mas, como eu disse antes, até Laporta entende que a transferência do norueguês é uma tarefa muito difícil. No entanto, seus planos incluem a compra de um atacante central. Como discutimos em um dos episódios recentes, o presidente está considerando Amar Marmoush, do Eintracht, e Victor de Correia, do Sporting, como opções de reserva. Ambos os jogadores custarão cerca de 60 milhões de euros cada. Isso é muito mais barato do que a transferência de Haaland, mas ainda é um preço alto para o Barcelona com sua situação financeira atual. Não sei em que o presidente do clube está contando, mas ele adicionou à lista de pretendentes mais um jogador caro, que poderia ter sido contratado por um preço 5 vezes menor apenas alguns meses atrás. De acordo com fontes espanholas, o Barcelona está de olho no próximo atacante, o próprio Amar Diona. No verão passado, houve conversas sobre a possível venda do espanhol nigeriano do Atlético para o Chelsea de Londres. As partes discutiram a possível troca de Amar Diona por João Félix, mas o negócio fracassou. O jogador de futebol não queria se tornar mais um atacante que faria a lista do Chelsea um pouco mais longa. No final, ele se transferiu para o Porto por apenas 15 milhões de euros. E agora, o Barcelona está interessado nele. Só que os portugueses não vão liberar seu principal atacante tão barato. Ele se destacou com 8 gols em 8 jogos. O Porto pedirá euros 100 milhões por ele. Essa já não é a quantia que o Barcelona estaria disposto a gastar na transferência de Amar Dion. Embora eu possa entender o desejo do Porto de vender seu ativo o mais caro possível, quem em sã consciência pagaria 100 milhões pelo Amar Dion, quando se pode comprar alguém da dupla Marmoush de Caresh por 60? Comparado a eles, Amar Dion não é. Ele nem sequer estreou pela seleção. Qual o sentido de Laporte comprar um jogador não tão hypado por tanto dinheiro? Portanto, a transferência de Amar Dion é improvável. Atlético Madrid quer trazer um dos jogadores mais promissores do Manchester United. Agora, na verdade, não está muito claro o que vai acontecer com a equipe sob a liderança de Robin Morima. Ela certamente espera mudanças, mas para onde e em que escala isso vai acontecer ainda é desconhecido. Quando o português acordar na cadeira do treinador pelo menos um mês depois, então começaremos a entender. Na filosofia do seu jogo, os alas são importantes. É um fato conhecido. Eles estão em todos os lugares. Cobrir na defesa e depois voar agressivamente para o ataque. Eles devem ser diligentes e esforçados. Em Manchester, o último tem um problema especial. Durante a cadência de Ten Hag, os jogadores caíam no campo sucessivamente. Algumas mudanças de pessoal devem ocorrer, mas é difícil até mesmo prever quem será afetado e quem irá surpreendentemente se destacar. Há dúvidas até mesmo nos melhores. Por exemplo, em Bruno Fernandes e Alejandro Garnacho. Primeiro, não há atualizações. O segundo começa a se infiltrar aos poucos no campeonato espanhol. Nick Butt, ex-jogador do Manchester United, afirmou recentemente que Garnacho deve se transferir para o Real Madrid ou Barcelona no futuro. A Premier League é frequentemente chamada de a melhor liga do mundo, mas uma tendência é notável. Os principais talentos inevitavelmente se esforçam para os grandes espanhóis Real Madrid e Barcelona. Garnacho agora está atraindo atenção. Se ele continuar no mesmo espírito, é fácil imaginar que um dia ele vai querer ir para a La Liga. Na Espanha, os jogadores se tornam superestrelas, tanto em campo quanto fora dele, disse Bate. Porém, até o momento, não há informações sobre o interesse de Real Madrid e Barcelona. E esses times não precisam comprar outro ala agora. Mas, inesperadamente, surgiram rumores sobre o interesse do Atlético de Madrid. Os rojos blancos querem trazer de volta seu pupilo, que se mudou para Old Trafford aos 16 anos.
Semen pede à administração que invista ao máximo para comprar Garnaça. Ele simplesmente ficou sem jovens atacantes, aos quais ele poderia arruinar a carreira. E Antoine Griezmann logo irá para a Major League Soccer, com quem ele vai manter seus zeros no placar então. Tudo bem, estou 5 anos atrasado com essa piada. Agora Semen está tentando jogar de maneira diferente. Mais ataque, menos rigidez, para que o jogo se desenvolva de forma dinâmica. A liderança está ouvindo seu treinador e está prestes a oferecer 40 milhões de MU nos primeiros passos. Mas podemos passar para a próxima oferta. Afinal, segundo a fonte, os Diabos Vermelhos não vão considerar nenhuma oferta abaixo de 60 milhões. Para ser honesto, é difícil imaginar Garnaça na equipe de Semen. Também não creio que o United esteja preparado para liberá-lo. Mas quem disse que o diabo não brinca? No futebol, aconteceram muitas transferências loucas, ao lado das quais a transferência de Garnaça para o Atlético nem sequer se compara. Na Juventus ainda há dúvidas sobre a renovação de contrato de Dušan Vlahović. Os turinenses têm problemas financeiros, que podem tornar desvantajoso para eles manter o atacante sérvio em seu elenco. Se as partes não chegarem a um acordo sobre termos de renovação leais ao orçamento da Juventus, Vlahović pode deixar a equipe na janela de verão. No entanto, jogar sem o principal atacante é uma perspectiva assustadora, apesar de a Juventus ter quem marque os gols. A Juventus, naturalmente, buscará um substituto para Vlahović se o jogador for vendido. Tuttosport relata que o principal objetivo de transferência da Juventus será Joshua Zirkzee. Ele ainda não conseguiu se destacar no Manchester United, embora a transferência parecesse boa. Ainda assim, Zirkzee teve uma temporada impressionante no Bologna, mas não deu certo em Old Trafford. Se a tendência não mudar em breve, a diretoria começará a pensar em vendê-lo. Eles gastaram cerca de 50 milhões nele e realmente não querem perder esse investimento. Enquanto o preço de transferência se mantém no nível atual, seria bom vendê-lo. No entanto, a menos que ocorra um milagre e Zirkzee não brilhe sob a liderança de Amari. Mas a opção de sua transferência para a Juventus parece interessante. Pelo menos, os turinenses agora são liderados pelo técnico que fez Zirkzee jogar um futebol impressionante no Bologna. Pode ser possível trocar Vlahović pelo holandês. Manchester ainda precisa de um atacante, apesar de tudo. Ainda não há esperança para Haaland. Vlahović ainda se destacou como um atacante de topo. Este atacante pode ajudar a si mesmo e a Juventus. Se algo der errado, os turinenses estão considerando alguns outros jogadores para a posição de centroavante. Como alternativa a Vlahović, eles podem alugar Kolo Muani, que não consegue se encontrar no sistema de Luiz Henrique. Durante seu tempo no Eintracht, o francês era um artilheiro feroz, mas sua transferência para o Passage, que nem concordou com o novo técnico, arruinou tudo. Por isso, no clube sofre agora, pois desperdiçou quase 100 milhões de euros. E o próprio jogador, com perspectivas ainda incertas. Entre os candidatos estão Arno Calemundo de Rena e Lorenzo Luca Giugini. No entanto, esses jogadores terão que ser comprados, e a Juventus atualmente não está em condições de fazer isso. E nem se pode dizer que esses jogadores valem o dinheiro pedido por eles. A Bavária pode ser prejudicada pelo ex-treinador. Ela pode perder 2 jogadores principais por causa dos bons laços de Hansi Flick com seus ex-subordinados. Já falamos várias vezes sobre possíveis transferências do Grande Munique. Nesse ritmo não restará nada da Baviera no início da próxima temporada. Já estão sendo previstas as saídas de líderes como Manuel Neuer, Leon Goretzka e Joshua Kimmich. Além disso, a linha de ataque também pode perder alguns dos principais jogadores. O Bayern teme que seus jogadores se tornem concorrentes diretos no cenário europeu. Em particular, juntar-se ao Barcelona, que já causou uma derrota dolorosa aos muniquenses nesta temporada. Os medos são intensificados pelo fato de Hansi Flick também liderar os catalães. O alemão ainda tem conexões com os ex-subordinados, e ele pode usá-las para de alguma forma forçar a transição para sua ala. Por exemplo, a Baviera teme que Joshua Kimmich recuse a renovação do contrato devido à possibilidade de se juntar a Flick no Barcelona, e as perspectivas de Alphonso Davies também estão em dúvida. Não há nenhum acordo com Kante ainda, e ele provavelmente se juntará ao Real Madrid. Mas quem sabe, quando o Flick decidir fazer aquela ligação que pode mudar tudo. Se o Barcelona terminar bem a temporada, muitos jogadores duvidosos da Baviera podem começar a oferecer seus serviços a eles. Por exemplo, Serge Gnabry e Kingsley Coman há muito estão no radar da equipe catalã, e em caso de sucesso, a liderança pode aproveitar o momento e contratá-los. A situação de Leroy Sane também está em questão. O Barcelona e sua equipe de olheiros precisam de reforços. É claro que nenhum dos mencionados será capaz de expulsar Rafinha e Jamal do time titular.
Mas esses jogadores podem ser adquiridos pelo Barcelona por uma pechincha, se decidirem pressionar a liderança da Baviera. E alguns são até gratuitos. Contudo, os muniquenses e eles mesmos não estão muito apegados aos atacantes citados. No contexto das transferências da Baviera, é relevante mencionar o futuro de Leon Goretzka. Ele também pode ser contratado pelo Barcelona. Ainda não há informações sobre isso, mas há dados sobre o interesse do Manchester United e do Union Berlin. Sejamos claros, Goretzka não tem chances na Baviera. Ele se encaixa no futebol de Robin Morima, mas não sob a liderança de Vincent Kompany. Verdade, e será difícil ganhar uma vaga no início da competição. E a União está pronta para garantir seu lugar na formação inicial. Aqui, Goretzka precisa decidir o que ele quer. Atuar em um clube de renome? Talvez assistindo jogos do sofá. Ou ser o líder de um time mediano que se apresenta consistentemente na Eurocopa. O lendário Ronaldo não se tornou treinador após o fim da carreira. O brasileiro preferiu tentar a sorte como proprietário de um clube. E começou muito bem no Real Valladolid, tirando o clube da crise, inclusive com dinheiro do seu próprio bolso. Primeiramente, graças à gestão competente. O brasileiro assim definiu seus princípios fundamentais no trabalho com Valladolid. Competência, clareza, revolução e comunidade. E no ano de 2020, Ronaldo começou a fazer negócios em sua terra natal. Comprou o Cruzeiro Natal. O clube afundou em dívidas e até foi rebaixado para a divisão superior. E já foi o mais forte no Brasil. Agora está muito melhor. Pelo menos consegui recuperar meu lugar no topo. Aparentemente, Ronaldo se sentiu experiente o suficiente como gerente. E por isso decidiu assumir o comando principal em sua carreira. Não, claro, não estou falando do PSV, nem do Real Madrid, nem mesmo do Barcelona ou Milan. Esses clubes têm uma relação com o ex-jogador de futebol, considerando-o uma lenda. Surpreendentemente, isso aconteceu. Mas o próprio Ronaldo sempre preferiu a seleção, e até estava disposto a jogar pelos pentacampeões em desvantagem. Possivelmente isso se refletiu em seus joelhos. De acordo com Dario Sport, Ronaldo planeja se tornar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol em 2026. Zubastik está tão confiante em sua vitória nas eleições que já está planejando futuras equipes. Assim que assumir, ele planeja convidar Pep Guardiola para o cargo de treinador principal, o que Ronaldo já informou ao treinador. Guardiola ainda não deu uma resposta positiva ou negativa sobre esse plano. Até o momento da possível seleção, Pep já pode sair do Man City. E se a seleção espanhola não se liberar, o catalão ficará feliz em assumir a seleção. Imagine que time Pep montará com os brasileiros e seu elenco. É até engraçado que uma seleção tão poderosa não consiga resultados em grandes torneios de uma vez. Parece que o elenco é top, mas nem mesmo finais eles alcançam. Pep é capaz de resolver esse problema. Jude Bellingham parou de brilhar na segunda metade da última temporada, cedendo o papel de estrela principal do Real para Vinícius. Jude não voltou nesta temporada devido a Mbappé, não por causa de Vinícius. Carlo Ancelotti sacrificou Bellingham em favor do francês. O inglês assumiu mais responsabilidades defensivas. Além disso, na parte defensiva, não há espaço para seus rivais de marca registrada devido à semelhante deslocação de Kylian. Além disso, Bellingham agora está mais cansado, constantemente voltando para a defesa, enquanto trabalha na pressão. Mas na seleção inglesa vemos o antigo Jude. No jogo contra a Irlanda, ele deu assistências para Taylor Harwood-Bellis e Jared Bowen, e ainda ganhou um pênalti para Harry Kane. Halfback finalmente obteve a liberdade tão esperada e respondeu imediatamente com uma performance espetacular. Parece que Carlo Ancelotti tem algo para pensar. Vale a pena devolver a Bellingham o papel da última temporada? Devemos nos preocupar com o Mbappé? Fazer alguém mais se preocupar? Ou simplesmente mandar o Kylian para o banco? Como a publicação Marca escreve, Bellinger está frustrado com sua atual posição no Real. Ele acredita que seria melhor assumir as responsabilidades de um armador e deixar o esforço físico e a corrida para outra pessoa. Mbappé finalmente alcançou o que era esperado antes da temporada, segundo relatos. Só que a insatisfação no vestiário não surgiu por causa da toxicidade de Donatello, sobre a qual a mídia francesa adora falar. Não, apenas os fracos resultados da equipe e as mudanças táticas de Mbappé levaram os jogadores ao negativismo. Madrid precisa urgentemente mudar algo. Sim, seria útil ter mais um pilar no estilo Valverde, capaz de trabalhar por dois. No entanto, apesar de quase toda a liderança estar ansiosa pela janela de transferências de inverno, Florentino Pérez, como afirma a Releva,
ainda não está convencido da necessidade de transferências de inverno. E no clube eles não sabem se vão comprar alguém. Embora o trabalho de escoteiro correspondente pareça estar em andamento, pareceria que a questão não deveria existir em princípio. Após a lesão de Militão, os problemas físicos de Vázquez e os cruzamentos rasgados de Carvajal e o comportamento de Pérez na situação atual não fazem sentido, a menos que tais insights sejam lançados apenas para que o Real Madrid não aumente os preços no mercado de transferências de inverno. Cristiano Ronaldo recentemente lançou seu próprio canal no YouTube, que imediatamente quebrou vários recordes na plataforma. Em poucos dias, dezenas de milhões de pessoas se inscreveram no serviço. Mas não é surpresa. Quando se trata de desenvolvimento de redes sociais, Ronaldo é quase o melhor. Ele tem a conta do Instagram mais popular, com mais de 600 milhões de seguidores. Ele tem uma das páginas mais famosas no X. O que se poderia esperar quando Ronaldo entrou no cenário do YouTube? Apenas uma enorme popularidade. Mas o português, como sempre, não quer ser apenas um dos melhores. Ele planeja se tornar o blogueiro mais famoso do YouTube, batendo o recorde do MrBeast. Recentemente, o português anunciou que vai ultrapassar MrBeast em número de inscritos em 2 anos. Vou tentar vencê-lo. Ainda não está funcionando. A diferença é muito grande. Ela é de mais de 260 milhões de inscritos e está aumentando a cada segundo. Aliás, o Sr. Beast não ignorou a declaração e respondeu a Cristiano Ronaldo. Ronaldo disse recentemente que me ultrapassará em número de inscritos. Então, Messi, você é oficialmente o melhor jogador da história. O debate acabou, declarou Jimmy. Pareceria que após tais comentários provocativos, deveria estourar algum tipo de guerra na mídia entre o youtuber e o jogador de futebol. Mas estranhamente o efeito foi o oposto. O YouTube precisa preparar seus servidores para uma carga séria. Aparentemente, Ronaldo e MrBeast colaboraram de alguma forma. Por enquanto, nenhum detalhe é conhecido. Há apenas uma foto que vazou recentemente na internet, na qual se pode ver que Jimmy está ao lado de Ronaldo e seu filho. Essa foto já foi rotulada na internet como a que quebra a web. Isso será um evento épico, como se Ronaldo tivesse convidado Messi para seu canal e feito uma entrevista com ele. É uma pena que isso seja apenas um sonho. Lyon enfrenta dificuldades financeiras e o clube corre risco de rebaixamento para a Liga 2. Os problemas se arrastam desde 2007, quando as dívidas começaram a crescer. A equipe teve que ser vendida em 2012. Com uma dívida de 32 milhões de euros, ninguém queria assumir o time, exceto o americano John Textor. No inverno, o clube não deveria fazer transferências para cumprir as exigências do regulador financeiro. Mas Textor pediu aos chefes da liga para permitir a compra, e no verão compensar a quantia gasta com vendas. Só que não conseguiram vender pelo valor correspondente. E Lyon já havia gastado 34 milhões de euros. Lyon só vendeu 2 jogadores, o defensor Jake O'Brien para o Everton e o halfback Kelly Álvares para o Werder. E Tecate arrecadou 24 milhões. E agora temos que lutar na beira do rebaixamento para a Liga 2. John Textor declarou que não permitirá o rebaixamento do time. Nenhuma chance de rebaixamento na classe. O empresário deu uma coletiva de imprensa de 2 horas, na qual passou todo o tempo assegurando a solidez financeira do clube, e afirmou que o regulador está simplesmente trabalhando de maneira injusta. O clube está sendo considerado isoladamente, ignorando a situação geral do holding pertencente a Textor. No inverno, o americano planeja investir 75 milhões de euros do seu próprio bolso no clube. Além disso, ele planeja ganhar 100 milhões de euros com as transferências de jogadores. Além disso, para salvar Lyon, Textor vendeu sua participação em A. Ele também acrescentou que o regulador está agindo de maneira muito estranha. Normalmente, questões semelhantes são resolvidas em um formato fechado. Mas desta vez, por algum motivo, a supervisão financeira se pronunciou publicamente. E o proprietário Leona novamente insinuou pressão da liderança do Saint-Germain. Enquanto isso, aguardamos transferências do estado dos tecelões. Liquvi escreve que Liverpool deitou os olhos em Ryan Cherki. Na França, eles veem um substituto para Mohamed Salah. Honestamente, parece que Cherki não conseguirá assumir esse papel. Por enquanto, ele é apenas um técnico extravagante. Mas até Salah chegou ao Liverpool, como dizem, um corredor comum. Mas veja em quem ele se tornou. A seleção do Cazaquistão perdeu toda a sua magia após a chegada de Stanislav Cherchesov, no lugar de Magomed Adiev. Com Adiev, a equipe poderia ter se classificado diretamente para a Euro.
caso tivesse vencido a Eslovênia na última rodada. Os cazaques inesperadamente venceram equipes fortes para o seu nível, como Dinamarca, Finlândia e Irlanda do Norte. Nos jogos contra o Cazaquistão, eles não eram considerados os favoritos, mas sempre pontuavam. Nada está dando certo com Cherchezov até o momento. Ontem, a equipe de Stanislav Salamovic perdeu de 5-0 para a Noruega. O placar geral do Cazaquistão com Cherchezov na Liga das Nações é de 0-15. É hora, Deus, de pensar em mudar o treinador. Mas o Kaut, como sempre, tem uma justificativa. A equipe estava desorganizada antes de mim. Não são desculpas, mas não tivemos pontos positivos. Não jogamos no sintético em Astana, onde tínhamos vantagem. Não tivemos dias extras para nos preparar. O Cazaquistão está perdendo a bola em campo neutro. Lista em mãos. Tudo conforme planejado. Parece que por enquanto Cherchezova não está na lista. Tudo está ocorrendo como previsto. Aparentemente não há planos atuais de demitir Cherchezova. No final das contas, em cada partida sob sua liderança, a equipe era a azarona. Então, de certa forma, esses resultados eram esperados. Mesmo que o 0 em gols marcados perturbe. Mas no encontro anterior com a Noruega, conseguimos segurar a Holanda e o placar ficou em 0. Cherchezov até brincou que usou uma metralhadora Kalashnikov para isso. Trio de zagueiros centrais: Alibi, Kazim e Marashkin. Alibi, Kazim e Marashkin. Mas não conseguiu repetir o mesmo truque. Ontem, Holland executou um truque inteligente. Eren não resistiu e quebrou a defesa do oponente. O truque se tornou o sexto para ele em 2024. O norueguês marcou 22 gols em 22 jogos nesta temporada. Se alguém pode ser culpado pelos resultados lamentáveis do Manchester City, não é o escandinavo. A seleção da Noruega vem evoluindo nas partidas recentes. Os Vikings finalmente encontraram seu jogo. Se continuarem nesse ritmo, quem sabe, poderemos ver Edagora e Holanda no próximo jogo. E se você quiser ver o truque em um comentário fixado, lá está a análise do jogo. Itália e França em um comentário fixado. Lá estará a análise do jogo. Itália e França. E deram um jogo interessante. Você costuma ver jogos onde há menos chances de gol do que gols marcados? Isso acontece, e após essas partidas, fica um gosto estranho na boca. Parece que a partida foi justa. Havia muitos gols, mas o conteúdo deixou a desejar. Eu não gostei do jogo. Ambos os adversários pareciam estar apenas cumprindo o programa obrigatório. 4 gols, provavelmente, são uma coincidência, não uma regularidade. As equipes já garantiram sua vaga nos playoffs da Liga das Nações, então não havia motivação especial para se destacar. A Itália, em casa, parecia surpreendentemente passiva, mesmo tentando ser mais ativa para agradar a torcida. Em 2 tempos, a esquadra azurra criou apenas 2 oportunidades, uma das quais terminou em gol por acaso. Já os franceses estavam um pouco mais animados. Mesmo em uma formação experimental, os franceses, por outro lado, estavam mais animados. Mesmo em uma formação experimental, eles pareciam mais motivados. No meio do primeiro tempo já estava 2-0 e poderiam ter marcado mais. Mas Kulamani, como se diz, não superou o goleiro. No segundo tempo, a França marcou mais 1, o que lhe permitiu ultrapassar a Itália em pontos adicionais e assumir a primeira posição no grupo. Luca Digne foi o herói da partida. Ele fez 3 assistências. Mas vamos ser honestos, aqui é mais provável que seja Kylian Mbappé. Por quê? Porque seu apoio moral inspirou os parceiros. Ele até assistiu ao início do jogo na televisão, literalmente o início, depois do qual foi para o clube. Os fãs da seleção nacional dificilmente conseguirão esconder essa decepção com Kylian de seus rostos. Como se diz, o coletivo se levanta, mas quando ele afunda, você afunda junto. Mas em uma partida paralela houve uma sensação. Israel manteve a vitória sobre a Bélgica. No entanto, isso não mudou nada na tabela do torneio. Israel ficou em último lugar e a Bélgica em terceiro. Por hoje é tudo. Obrigado por assistir e por se inscrever no nosso novo canal. Meu nome é KiryuCast e isso foi Dose de Futebol. Paz para sua casa e para você, amigos.